Bom, eu me chamo Arthur, já estou com 40 anos de idade, graças a Deus, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero contar uma experiência que eu tive com o Senhor Jesus Cristo, que quando eu não era evangélico, né? E hoje eu sou, né, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, mas na época eu não era evangélico. E eu tive uma experiência muito grande. E hoje em dia eu fico pensando com o Senhor, por que o Senhor me deu essa benção, ter uma experiência como essa que eu tive, né, que eu vou acabar de falar, relatar, depor, né? Então, eu sempre na minha vida, desde pequeno, eu tinha na minha cabeça, eu dizia, quando eu via um bocado de pessoas sofrendo lá em casa, né? E eu dizia para mim, né? Eu já cria, porque eu ficava na minha cabeça e dizia: quem fez esse sol? Quem fez essas estrelas? A estrela de noite brilha, de manhã vão embora, né? E sempre eu tinha isso na minha cabeça. Mas, certo momento, eu tive uma experiência. Eu estava dentro do meu quarto, deitado na minha cama, isso era de madrugada, e rapidamente eu vi dois homens muito altos, quase 13 metros de altura, e esses homens tirou eu do meu corpo, e eles assim começaram a me levar, e eu comecei a flutuar, comecei a subir junto com ele. E rapidamente eu olhei para baixo, né? Eu fiquei curioso, eu olhei para baixo e olhei o meu corpo na minha cama. E esses homens eu não via, mas ele era muito alto, né? Que estava muito próximo de mim, perto de mim. Um estava de um braço, o outro de outro braço. Que quando eu olho assim, e eles assim fez que eu fosse atravessar a telha da minha casa. E eu ali atravessei aquela telha, e ele me levou assim no campo de nuvem, um campo de nuvem muito plano, não tinha nenhum altos e baixos, era tudo planinho e bonito. E ele falou para mim, porque ele não falava como nós, mas só que ele sim falava na mente. E ele falou para mim que era para mim olhar para frente. E eu continuei a olhar para frente. E certamente, quando ele falou para mim olhar, apontou, né, para frente. E eu vi um trono branco, com uma luz muito forte. E na época eu não era assim evangélico. Eu não era evangélico. E eu olhei para aquele trono, e ali eu vi no trono um homem com umas vestes brancas compridas. E diante do trono tinha assim, aquela pessoa, tinha assim, alguma pessoa que estava de joelho diante do trono. E eu via, eu queria olhar quem era que estava no trono, mas a luz era forte, assim, sobre o seu rosto. Eu via um pouquinho, assim, como do joelho para baixo, mas eu queria olhar.
Eu tive essa experiência. Tive essa experiência. Então, ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça um bom tempo. Então, eu mais lá na frente, e eu tive outra experiência. A minha mãe, meus irmãos, eles eram tudo evangélico, e eu não era evangélico. Eu vivia por aí, cego, como a Bíblia fala. Eu era o escravo, que nem no livro de Efésios capítulo 2, que fala bem assim, que o Espírito opera nos filhos da desobediência, espírito maligno. Então esse espírito operava na minha vida, que eu estava por aí fazendo coisa errada, mas que quando todo mundo da minha família aceitou a Jesus, eu fiquei. Em certo momento eu fui para para um local, eu não sei como é que chama aí, aqui chama assim pra gente comprar droga, aqui chama bocada. Eu fui para lá, né, para comprar. Até me ficar lá com aqueles colegas que diziam que eram meus amigos. E eu fui descendo para me comprar, eu fui lá junto com eles. Eu tive outra experiência profunda. Quando eu fui andando, eu vi uma voz. E essa voz era uma voz branda, suave, uma voz muito boa. E ele falou para mim: ei. E eu olhei para trás, não tinha ninguém. Fui andando, dei mais um passo. Ei. Olhei para trás, não tinha ninguém. E nessa avenida estava só eu, né, que eu ia descendo. Eu fui descendo, quando foi mais uma vez, ele outra vez, ei, e eu paro no meio do caminho para ouvir essa voz. E essa voz suave, essa voz boa, essa voz, eu não sei te explicar. Ele falou: eu te ponho a duas portas, a porta larga e a porta estreita. Na época eu não sabia o que era larga, que era estreita, porque eu era o leigo, eu não sabia a lei. E ali ele falou: a porta larga é essa que você está. Se tu der mais um passo à frente, você vai morrer. E eu escutei essa voz falando comigo. Ele falou: mas não é uma morte que você pensa que é. É uma morte eterna. Se você morrer nessa porta, você vai sofrer com dor, fogo, enxofre. E a outra porta estreita sou eu. Se você entrar pela essa estreita, você vai ter paz, vai ter gozo, vai ter felicidade e vai ter alegria. A minha carne queria a prostituição, os vícios, as drogas, a bebida, os assaltos. Então, o meu espírito queria essa voz. Então foi essa experiência. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado.